Vamos agora para o encerramento, agora sim, tá bem? No nosso 12º M. Vou pedir então para a Andréa, depois... Ana. Sempre difícil, né? O encerramento, o adeus, o tchau, até logo, até ano que vem, né? E passa rápido. E eu gostaria de deixar, primeiramente, né? Agradecer. Agradecer os olhares, o aperto de mão, o incentivo, porque não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente fica aqui na frente, as pessoas pensam que você nasceu assim, sabendo de tudo, né? Que não foi o esforço, não foi o corre-corre da vida. Agradecer também a minha família, que a oportunidade de estar aqui. Meu esposo fica com os meus filhos no Brasil. Gente boa, ficou para que eu pudesse estar aqui. Mas eu gostaria de deixar um incentivo, que não ficasse aqui. Que tudo isso, né, que foi dito, que fosse divulgado, executado. Porque hoje eu me assusto com as nossas casas. Nós não temos tantos trabalhadores como deveríamos. E cada vez mais crescem, como a Ana fala aqui do autismo, e no Leão, e nas casas de vocês, cresce demais. Nós estamos trabalhando triplicado. E o convite, então, às vezes eu estou aqui na frente, eu me pergunto sempre, mas por que eu tenho que estar aqui? Porque eu gostaria de pedir a vocês que esse magnetismo que existe na Andréa existe em vocês do mesmo jeito e maior ainda, que possa auxiliar mais, ajudar mais, porque a gente não consegue sozinho. Não consegue, e vocês podem, eu posso. Então, isso é o que me incentiva na hora que eu vejo aquela fila enorme esperando um tratamento e a gente não tem os espíritas. Então, eu gostaria muito de fazer esse pedido, que execução. Estamos na época de fazer, saber fazer, né? Colocar a mão na massa. Mas eu agradeço muito o carinho, muito. Provavelmente... Esperamos vocês no Brasil, sempre, viu? Tá? Um beijo no coração de todos. Obrigada. É difícil seguir depois dela, né? Mas vamos tentar. Assim, em primeiro lugar, parabéns, Lígia. Parabéns, Jorge. Parabéns, Isabel. Parabéns a Sandra. Perdoem se eu esqueço o nome de alguns dos demais. Eu sou péssima para nomes, mas parabéns, sinceros parabéns a toda a equipe que nos possibilitou esses dias. Sei o quanto vocês trabalharam. Sei tudo o que envolveu. Então, acho que esse é o momento do alívio, é o momento do dever cumprido. Para quem trabalha, o encerramento é o momento da alegria e, ao mesmo tempo, de uma certa tristeza. Mas, então, em primeiro lugar, meus parabéns a todos, a todos que nos possibilitaram tudo isso. Em segundo lugar, muito obrigada. A acolhida. Calma. Calma. A acolhida dos portugueses. Muito obrigada. Dos amigos brasileiros que vieram até nós de novo, né? Muito obrigada por terem vindo, por terem confiado, por que não? Por terem gasto o dinheiro de vocês em estarem aqui. Desculpem se de minha parte faltou alguma coisa. Faremos melhor na próxima. Tá bem? Muito obrigada. Tá?
Obrigada mesmo. É de coração. E, com relação ao que desenvolvemos juntos aqui, ao tema trabalho espírita, que engloba magnetismo, só deixo uma última coisa para pensarmos, para levarmos conosco. Há muito tempo, andou por aqui Terra, por aqui nosso planeta, nossa casa, alguém muito especial. E passava pelas pessoas, e para algumas ele dizia assim: vem e segue-me. Esse passeio não se encerrou há tantos séculos atrás. Esse passeio se renova a cada minuto do nosso dia. A cada desafio que cada um de nós enfrenta nas suas vidas. Devemos ouvir: vem e segue-me. Que mensagens nos deixou esse que é o representante maior da evolução espiritual do nosso planeta? Que exemplo ele nos deixou para as diversas situações que a vida nos desafia? Então, especialmente quando surgir na vida de vocês, seja, ou na nossa vida, porque surge na minha, na nossa vida, um desafio, seja em nós ou no nosso próximo, seja ele conhecido, né? Seja ele distante, seja ele alguém que eu vejo pela primeira vez. Vamos lembrar, é o convite: vem e segue-me. E o que ele faria? Então, fiquei muito feliz com o recado da Silvana. Como sempre, fico muito feliz quando sei, né, que essa experiência que eu vivi se reproduz, que eu vivi e vivo, se reproduz em outros lugares, com outras pessoas, com outras famílias, e que, embora eu não possa dizer para vocês, isto é a cura, eu posso sim dizer, isto é um grande alívio, isto é uma grande ajuda. E que vocês possam viver, tá, a alegria de viver até as raias da loucura. Muito obrigada. Pegando aqui onde a Ana parou, Jesus disse: vem, segue-me, mas ele algumas vezes disse de uma forma um pouco mais pesada: toma a tua cruz e segue-me. Ela, naturalmente, escolheu a maneira mais suave. E eu, literalmente, segui Jesus. Eu cheguei para Isabel e Lígia, lá em Recife, e disse assim: vamos fazer o M lá em Portugal. Não sei o que eles fazem. O seguinte, a gente faz. Elas pensaram que a frase tinha sido essa, mas não tinha. Tinha sido: toma a tua cruz e segue-me. Porque se eu dissesse a frase inteira, podia ser que elas duas tivessem desistido. Então eu só disse só a partezinha mais parecida com a Diana. Vem, segue-me, vamos, a gente faz. E eu esqueci propositalmente da cruz, né? Que elas agora sabem qual é o peso. Não é que a equipe era Isabel e Lígia, mas elas duas eram as representantes e foram elas que toparam, né? E fizeram, realizaram, olha que maravilha. Eu, muito mais do que parabéns, eu honestamente eu agradeço. Agradeço porque elas não só foram muito corajosas,
como inclusive a minha participação, que era para ter sido muito mais efetiva, eu, por conta do livro que eu queria, porque queria terminar, até para trazer para cá, e que terminou não dando, isso me afastou de um monte de situações e de coisas. Então, vim e viria de qualquer jeito, mas não da maneira como eu imaginei que viria. Afinal de contas, se eu viesse do jeito que eu viria, a cruz teria sido muito leve. E era bom que fosse pesada mesmo, para saber se elas aguentavam. Então, nesses dias, elas podem fazer até outros maiores. Eu queria falar 4 nomes de 4 pessoas aqui. Ionara. Ionara poderia ter vindo, dentre algumas circunstâncias. Nas circunstâncias, ela não veio. Ionara foi expulsa de 2 casas espíritas nos Estados Unidos. Ionara hoje dirige a maior casa espírita da Flórida, começando com magnetismo. Outra pessoa que poderia ter vindo e não veio, Adilson. Ele teve um problema, já é o 2º M que ele não vem fisicamente, mas que continua, ainda é o estado, é o menor estado do Rio Grande do Brasil, e é quem mais manda pessoas para representar e estarem presentes no M. Inclusive, deve ter acontecido aqui, eu não tenho estatística, mas deve ter acontecido aqui outra vez. E Adilson não veio, pelos problemas da enfermidade. Mas ontem ele estava inaugurando um novo trabalho de magnetismo. Não vem, mas está lá, ó. Braços ativos. Para a gente não falar só, como eu falo muito, do movimento espírita, que é lento, que é não sei o quê, tem pessoas maravilhosas. Ivan não veio. Ivan não veio no meio de problemas de saúde de 3 parentes. Ivan, no auge de uma equipe maravilhosa que ele tem em Itabuna, na Bahia, ele foi expulso. Ele e a equipe. Eles hoje dirigem um trabalho de magnetismo maravilhoso. Uma nova casa que começou com magnetismo. Parece que ser expulso é um bom negócio. É verdade, parece que dá um novo ânimo. E aí nasce uma nova semente altamente frutífera. Mas eu disse que iria falar de 4 pessoas. A 4ª pessoa é um companheirão lado a lado comigo. João não pôde vir. Problemas familiares também, problemas de saúde, também problemas financeiros. Esse talvez fosse o menor, que a gente daria um jeito. Ele não foi expulso. Mas, em compensação, quando a gente sai, ele dá todo um suporte físico, psíquico, espiritual, de direção, de administração. É um cara fantástico. É uma pena que ele não tenha vindo. Tem outras pessoas que deveriam ter vindo, não vieram. Mas a esses 4 eu gostaria de dizer, que vai ficar registrado, a eles 4, muito obrigado. E ao concurso tem Desir. Desir de Goiânia. Ele teve um problema sério de vascularização. Ele tentou ludibriar de todo jeito os médicos, e ele teria ludibriado se os filhos deles também não fossem médicos. Que aí ele conseguiu ludibriar o médico que não, ele já tinha convencido que poderia viajar, mas os filhos disseram não. Então, por conta disso, Desir não veio. Mas Desir também foi expulso. É engraçado como tem expulsão nesse meio espírita, meu Jesus Cristo. Ele foi expulso, mas está cada dia mais efetivo. Quem lê imprensa espírita do Brasil vê que, por culpa de Andréa e de Cleves, ele está sempre viajando para cima e para baixo. Porque ela disse, se for no Brasil, eu vou com vocês para vocês fazerem a parte de vocês. Se for fora, é comigo, porque eu sou internacional. Mas é mais ou menos assim que ela foi. E a Andréa também foi expulsa. E aí agora o que está com a casa nova, tem que montar uma casa. Que coisa é essa? Que coisa maluca é essa? De uma certa forma, Allan Kardec até preconizou, só que ele preconizou da maneira mais educada.
Quando o grupo estiver muito grande, vocês se separam e formam novas células. Mas como o pessoal vai se juntando, vai se agarrando e ninguém quer se largar, aí diz, solta uma briguinha, aí vem uma briguinha, aí um é expulso, aí vai e abre outra casa. É assim que a gente vem crescendo faz tempo. Busquei esses exemplos, primeiro que eu queria agradecer a todos eles, incluindo o Desir, lógico. Mas é que eu queria mostrar que aquilo que a Andréa começou falando, que não é fácil, não é fácil não. Mas eu vou dizer o segredo, que a gente sabe que todo bolo tem uma cereja. A cereja que é o máximo, ou então toda empada no Brasil tem a azeitona. Então sempre tem o detalhe. O detalhe primordial é que é bom demais. Vale a pena, expulsem, pisem, xinguem, vale a pena. Não duvidem disso, vão em busca. Se vocês ainda não têm uma grande eloquência na vida de vocês, curei uma pessoa, por mais que a gente seja contido e dizer, não, foram as mãos de Deus. Lá dentro, você diz, yes, consegui. Isso é valioso. Obrigado a cada um de vocês, obrigado a uns amigos daqui que eu sei que não puderam vir, agradeço a si mesmo. Peço perdão porque eu falo sério e eu brinco ao mesmo tempo, e às vezes as pessoas reclamam, não, você falou e eu fiquei sem saber se era sério ou se era brincadeira, mas sobretudo eu falo de coração, eu não falo só da boca para fora, eu falo de dentro, e talvez por isso seja tão impulsivo e às vezes até inconveniente, reconheço, mas é uma inconveniência honesta. Então, se eu fui desagradável a alguém, desculpem de coração. Mas o que eu disse, de uma certa forma, eu acho que todos nós, principalmente eu, precisaria ouvir. Eu preciso me autoestimular o tempo todo. Não porque eu me sinta desestimulado fora, mas é porque é aquele combustível. O automóvel, de vez em quando, ele precisa parar num posto por mais combustível. O automóvel está bom, mas precisa de combustível. E eu fico me autoestimulando, inclusive, ouvindo o que eu falo, ouvindo o que eu estou a pensar, e a ouvir também aquilo que os outros falam. Infelizmente, nos eventos, raramente eu escuto alguém, porque sempre tem alguma coisa. Mas eu escuto todos depois. Mas vocês, eu preferia realmente, como alguns, eu tive a oportunidade de ficar um pouquinho mais tempo, dar um abraço, de ouvir. E obrigado, obrigado, obrigado. Deus nos abençoe a todos. Agora, se quiser me seguir, pegue sua cruz, que é pesada, e siga-me. Bem, agora chegou a nossa hora. Eu vou dizer que a cruz não é assim tão pesada, porque fica tanta coisa boa, tá bem? Amigos que estreitamos laços, não é? Que conhecemos assim de distante. Foi bom revermos-nos, estreitar laços. Ficou aqui na nossa memória, no nosso coração. Saímos totalmente enriquecidos. E já aviso, quem organiza pouco vê. Porque tem que cuidar de todo o resto. Isabel, você acabou ficando, né? Quero agradecer a todos. Muito obrigada por terem confiado na nossa organização. Fizemos o que sabíamos. Somos novatas, né, Isabel, neste tipo de eventos. Por isso, pedimos, meu nome na Isabel, ela vai falar também, mas pedimos, em nomes da organização, imensa desculpa por alguma falha, tá bem? Somos mesmos novatos nisso. Queríamos e queremos que esse M fique na memória de todos, tá bem? Porque para nós, algum estresse, sem dúvida, né? Mas muitas boas recordações. O nosso muito obrigado, muito aprendizado. Agora eu tenho que ver os filmes com calma, tá bem, Júlia? Porque é só então que eu vou conseguir, depois mando e-mail com as minhas dúvidas, tá bem? O nosso mesmo de coração, muito obrigada a todos aqueles que confiaram em nós, que vieram até aqui, até Portugal. Né? Espero que a gente possa ter representado o que é Portugal, e eu falo agora como brasileira, que vivo aqui há 20 anos sensivelmente, que me recebeu de braços abertos, amigos queridos aqui estão, que os amo imenso, tá bem? A minha casa espírita, não fui expulsa, atenção, eu não sei se é porque eu estou no começo, mas não fui expulsa, tá bem?
mas tendo o pessoal que a gente tem, eu não acredito que assim seja. Toda regra tem sua exceção, tá bem? Vamos em frente, é o que eu posso dizer. Isabel. Desculpe, eu ficaria em falha se não agradecesse ao Seminário de Vilar todo o apoio que nos deu, toda a compreensão que teve conosco, porque foram impecáveis nos ouvindo, aceitando as nossas indas e vindas, não é, Isabel? Pedimos, olha, queremos isso, depois mudamos, queremos aquilo. Foram impecáveis. De coração, o nosso muito obrigada ao Seminário de Vilar. Tá bem? Queremos deixar isso e queremos deixar também o nosso muito obrigado ao Event Service, que nos apoiou de cima a baixo na produção de todo o material, toda a organização do evento, em termos de brindes, em termos de inscrições, não é verdade? Plataforma de inscrição, todo o apoio que nos deu de coração ao Carlos Ferreira, que não é, o representante maior da Event Service. O nosso muito imenso e grande obrigada, tá bem? Todos no nosso coração. Ao Fábio, que foi impecável, os meus e-mails aceitando sempre, nunca reclamou. O Fábio, um querido lá da Event Service. Eu sei que, né, minha experiência fez-me ser muito chata. A Joana, que esteve aqui conosco também no secretariado, o nosso imenso e infinito obrigado. Eles fizeram toda a parte do evento, fizeram a parte digital, não é? Tudo isso a Event Service. Imagem, tudo. Muito obrigada. Isabel, é contigo. Eu só queria mesmo agradecer para a vossa vinda e também agradecer esta grande oportunidade que me deram de fazer até um crescimento nesta área também e até na minha vida pessoal, não é? Porque é tudo um crescimento para nós. Portanto, eu estou muito grata por esta oportunidade, pelo voto de confiança que nos deu no Recife, de segurar a cruz que a gente podia pensar que era mais pequenina, mas eu acho que foi um voto muito grande de confiança. Espero, na realidade, como portuguesa, que tenham aproveitado alguma coisa do Porto, que tenham visitado, a quem veio de fora, não é? Que não é de Portugal. E espero ver-vos, eu já disse há bocadinho, que daqui a 10 anos, não é, Lígia? Faltam uns 20. Ela está a adiar mais um pouco. Eu disse há bocado, quando me fizeram uma pequena entrevista, que esperava que para a próxima aqui nos encontremos outra vez. Eu até disse 5, a Lígia já pôs 10, agora já está a andar para 20. Que a gente pudesse encher aquele grande auditório que aqui há, que leva 1000 pessoas, que pudéssemos todos estar assim reunidos, uma vez que vimos, estamos num sítio católico e nós conseguimos estar aqui, porque nós não, espíritas, não nos podemos dar todos bem e temos que, se calhar, nos andar a expulsar uns aos outros para fazer coisas novas, não é? Acho que tivemos aqui um bom exemplo como é que não há religiões para... Nós somos todos seres humanos que estamos aqui nesta passagem pela Terra, devemos dar todos os melhores e não há essa questão de religiões e, não é? No fundo, somos todos espíritos encarnados num corpo, em passagem pela Terra, todos a tentar dar o nosso melhor e havendo tolerância, que foi o que aconteceu aqui. Isto para mim marca-me muito, não é? De algo que tiveram tolerância connosco, estão a ver, conseguimos fazer uma coisa que peço também desculpa se alguma coisa não correu bem, mas mostra a tolerância. Portanto, temos que fazer o crescimento na tolerância uns com os outros, porque somos todos espíritos, certo? Saímos todos da nossa casa original, passamos por aqui, um dia iremos para outra. O que importa é este amor que foi a grande mensagem de Jesus, que é o amor que nós temos que sentir um para os outros, seja qual for a religião. Enquanto não houver tolerância, o mundo está como está, não é? Portanto, nós como espíritas, que sabemos que somos espíritos e que não somos um corpo, que é o que eu passo a vida a dizer, temos que começar a construir essa tolerância. Por isso, muito obrigada, porque isso também me trouxe esta aprendizagem, a organização disto. E obrigada aos nossos voluntários, como eu ia dizer. Obrigada. Para finalizar, temos ainda uma prendinha para os nossos palestrantes. Obrigada de coração a todos.